Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Prezados ouvintes de perto e da distância, venho hoje, neste maravilhoso domingo, dia 18/8/2024, com mais uma revelação do canal Francisco Ferreira, a voz da profecia, que traz hoje o capítulo 18 e 8, o capítulo 4, que hoje é quero mencionar que são 7 capítulos e 7 versículos do nosso grande Apocalipse, apocalíptico, que está aqui. Apocalipse, mais uma vez, trazendo esta grande revelação do H, capítulo 8, e do S, versículo 18. Sabemos que o nosso Apocalipse são 10 letras, 15 números, 5 capítulos e 5 versículos. Apocalipse, 4 letras, 2 capítulos e 2 versículos que aqui estão. Em ordem alfabeto, porque é mencionado pela letra alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. A, capítulo 1, P, versículo 15, O, capítulo 14, C, versículo 13, A, capítulo 1, L, versículo 11, I, capítulo 9, P, versículo 15, S, capítulo 18 e E, versículo 5. Apocalipse. Apocalíptico, P, capítulo 19 e versículo 9. E C, capítulo 3, o versículo 14. O anjo que da igreja de Laodiceia escreve amém. A fiel, testemunha verdadeira, é o princípio da criação do mundo. Está aqui, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, está mencionado, capítulo 14, O, capítulo 14, A, versículo 1. D, capítulo 4, A, capítulo 1. A, capítulo 4 e A, versículo 1. A primeira revelação revelada de capítulo 4, o versículo 14, a segunda revelação, que está aqui, é capítulo 15 e é versículo 5, que revela 15
de maio de 2024, a segunda. A terceira revelação é que, capítulo 16, e F, versículo 6. E a quarta revelação é R, capítulo 17, e G, versículo 7, que interpreta de capítulo 17 de julho de 2024, a quarta revelação. A quinta revelação. E a sexta revelação é hoje. 18 de 8 de 2024, que revela o S, capítulo 18, H, versículo 8, que o capítulo S, capítulo 18, e versículo 1 a 1, versículo 24, revela um fim do capítulo 18. E o capítulo, e o S, capítulo 18, versículo S, capítulo 18, versículo 1 a 1, versículo 24, e o H, capítulo 8, versículo 1 a 1, versículo 13. O fim deste documentário é o capítulo 8, versículo 1 a 1, versículo 13, que diz, a esta altura, veja bem, a esta altura, a minha visão, eu ouvi uma águia voando, que voava pelo meio do céu, clamando em alta voz, ai, 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 dos habitantes da terra, porque, por causa do restante dos sonhos das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Prezados ouvintes e amigos, que escuta este documentário do grande Apocalipse, da revelação, que o capítulo 13 é o último versículo do capítulo 8. E o S, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, o último capítulo é o versículo 24. Prezados amigos, vamos revelar o capítulo 4 a versículo 1, que diz, capítulo 8 a versículo 1, e quando, enfim, abriu o 7º selo, fez silêncio no céu durante cerca de meia hora. Veja, quem tem ouvido, ouça a grande
revelação do capítulo, a partir do capítulo 8, versículo 1, e agora esse capítulo 18, versículo 1, e depois disso vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. H, capítulo 8, e B, versículo 2. Eu vi os 7 anjos que assistem adiante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Esse capítulo 18, B, versículo 2, e clamou em alta voz, dizendo: caiu, Babilônia, a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras abomináveis. SH, capítulo 8, C, versículo 3. E adiantou-se o outro anjo e pôs-se junto do altar com um tiribulo de ouro na mão, e foram dados muitos perfumes para que oferecesse como as orações dos santos e no altar de ouro que está adiante do trono. Pesados que, e no capítulo, e no S, e no S, e no H, e no S, capítulo 18, esse versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira, da luxaria, e pecaram com ela os reis da terra e os mercadores da terra enriqueceram com o acesso do seu luxo. H, capítulo 8, B, versículo 4. E a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos adiante de Deus. Esse capítulo 18 e B, versículo 4. Ouvi outro anjo, a voz do céu que dizia: meu povo, sai dela, sai do seu meio, para que não participe dos seus pecados e não tenham parte nas suas pragas. H, capítulo 8, versículo 5. E depois disso, o anjo tomou o tiribulo e encheu de brasa do altar e lançou por terra.
e houve trovões e vozes de relâmpagos e terremotos. Esse capítulo 18 é versículo 5. E houve outra voz a voz do céu que dizia: esse capítulo 18, e é versículo 5, porque os pecados delas se acumularam-se até o céu. E Deus lembrou-se da injustiça dela. Aqui, esse capítulo 5, esse capítulo 18, e é versículo 5, Apocalipse. 5 capítulos já foram aqui. H, capítulo 8. F, versículo 6. Então, o sétimo anjo, que tinha as trombetas, se prepararam para tocar. Esse capítulo 18 e F, versículo 6. Fez com ela o que fez contigo, e retribuiu-lhe um dobro. Retribuiu o dobro de seus malefícios, da taça que ela deu de beber, e deu-lhe em dobro. H, capítulo 8, G, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi misturado com sangue, e foram lançados à terra, e queimou-se uma terça parte das aves e toda erva verde. Pesados, queridos ouvintes, o anjo tocou a sua trombeta. Já foi tocada até agora uma trombeta. Vejamos bem. A trombeta foi tocada em 2019, no dia 31 de dezembro de 2019. Aquele sinal, aquele grande arco-íris no céu. E no 2020 veio a grande pandemia, coronavírus, vírus corona, não sei. 2021 veio o Covid-19. Mais uma vez lembramos que Covid não é temos assento, prezados amigos, não é Covid-19, é Covid
e de 19. Esse vírus não foi enviado pelo grande Filho do Homem. Cove, capítulo 3, Cove, capítulo 3, C, capítulo 3, ó versículo 14, que está a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. A fiel testemunha é o princípio da criação de Deus. E Cove, vamos no capítulo 21, que diz, Cove, viu um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu passou-se, a primeira terra, e o mar já não existe. Prezados amigos, nós estamos em 2024. 2024 está na Revelação. 2000, capítulo 2, versículo 24, e capítulo 22, versículo 4, e o capítulo 2, versículo 4, revela o ano 2024, é o ano da grande revelação, que começa aqui no século 1, ano 1, prezados amigos. Capítulo 1, versículo 1. Aqui começa aqui a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, o primeiro capítulo da Bíblia, que Deus lhe deu para mostrar as coisas que têm de acontecer, e então enviou o Senhor, notificou o servo João. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 4. Século 1, ano 1 e 2, capítulo 1, versículo 2. Revelou o capítulo X e versículo 4 aqui. E o capítulo 4, João é 7 igrejas. Revelou o capítulo 1, versículo 5, meu querido, prezados amigos. Escutem bem. Capítulo 1, versículo 5. Da paz de Jesus Cristo, a fiel testemunha verdadeira, o princípio da criação. Não princípio. Revelação, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha primogênito da terra. Aquele que nos ama e nos nossos pecados do seu próprio sangue. Então, o capítulo 1, versículo 5, revelou o capítulo 15. O capítulo 15 revelou o versículo 2, versículo 2 e versículo 6. Aqui revelou, aqui o nosso Brasil é o país do grande Apocalipse, e o Brasil é o país dos 3 capítulos de 4 versículos. Então, meus queridos amigos, estamos aqui no capítulo 7, no capítulo versículo 7, a terra já começou a pegar fogo. E nesses 100 anos, pega fogo. Nós estamos em 2024. Esta profecia começa a se cumprir em 2023. De 2023 começa a se cumprir a grande profecia. Escute bem. Capítulo 7. H capítulo 7. H capítulo 8. IG versículo 7. O anjo tocou sobre o momento e o sacerdote misturado com fogo foi lançado na terra e depois queimar a terça parte.
das aves da terra. A segunda trombeta que vai tocar agora, meus queridos amigos, vamos voltar agora. Capítulo 18, IG, versículo 7. Que diz, na mesma proporção em que fez a ostentação do luxo, dar-lhe um tormento ao pranto, após ela disse no seu coração, estou no trono como rainha, não sou viúva e nunca conhecerei o luto. H, capítulo 8. H, capítulo 8. Em H, versículo 8. A segunda trombeta vai tocar e daqui para 2029 toca as 4 trombetas. A última trombeta que vai tocar vai ser a quinta trombeta vai ser no capítulo 9, no último ano da iniciativa. E no capítulo 8, versículo 8, o segundo anjo, quando tocar a sua trombeta, vai cair no tempo determinado, que já vem por aí afora, no mar, uma grande montanha se ardendo em fogo. E transformou-se em sangue uma terça parte das náuseas. Esse, capítulo 18, H, versículo 8. E por isso, em um só dia, virão sobre ela pragas. Virá sobre ela as pragas, morte, pranto, fome, e ela será consumada no fogo, porque o Senhor Deus é quem a condenou. H, capítulo 8, e versículo 9. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar. Pereceu uma terça das naves. Então, quando o anjo tocar a oitava trombeta, cairá esse grande meteoro no mar, e cairá, meus queridos amigos, no governo de Tiatira. Vem por aí essa grande pano. E esse capítulo 18 e versículo 9. E onde chorar, lamentar por sua causa, o rei da terra, que com ela se contaminaram, pecaram quando avistarem a fumaça do seu incêndio. E H, capítulo 8, e versículo 9, versículo 10, versículo 9, hão de chorar, lamentar por sua causa, os reis da
terra que se contaminaram quando veio a fumaça do seu incêndio. H, capítulo 8, J, versículo 10. E o terceiro anjo vai tocar sua trombeta. E caiu, então, do céu uma grande estrela, ardendo-se como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios e nas fontes. S, capítulo 18, e J, versículo 10. Portanto, ficarão parados de longe os seus tormentos, e lhe dirão, ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, e bastou um momento para a sua execução. H, capítulo 8, L, versículo 11. E o nome da estrela chama-se Absinto. E assim, uma terça parte das águas se transforma em absinto, e os homens morrerão por ter bebido desta água envenenada. S, capítulo 18, e L, versículo 11. E também os negociantes da terra choram e se lamentarão ao seu respeito, porque já não há ninguém que lhe compre os seus carregamentos. H, capítulo 8, e L, versículo, e capítulo 8, e M, versículo 12. E porquanto, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi atingida uma terça parte do sol, da lua, das estrelas, de modo que obscurecesse em um terço o dia, perder um terço da claridade, bem como a noite. Capítulo S, capítulo 18, M, versículo 12. E o carregamento de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pedra, linho, púrpura, seda, escarlate, bem como de toda espécie de madeira, como alorita, objetos de marfim, madeira preciosa, de bronze, de ferro e mármore. S, H, capítulo 8, N, versículo 13. Queridos amigos, a esta altura da minha visão, eu ouvi uma águia voando pelo meio dos céus, clamando em alta voz, ai dos habitantes da terra, por causa do restante das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. HS, capítulo 18,
E em versículo 13, e discernamos a existência de aromas, de mirra, de essêncio, de vinho, de óleo, de farinha, de trigo e de animais, de carne, ovelha, cavalo, carro, escravo e outros homens. E esse capítulo 18 e o versículo 14, e eis que o bom tempo de suas paixões animalescas se escoou, toda a magnificência e todo o brilho se apagarão e jamais serão encontrados. Esse capítulo 18 e versículo 15, meus queridos amigos, vamos lá. E os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram pararão de longe, de medo, e se lamentarão, e hão de chorar e lamentar, e dizendo, capítulo 18, que, versículo 16, ai da grande cidade que se revestia de linho púrpura, escarlate, toda adornada em ouro, pedra preciosa e pérola. Capítulo 18. Esse capítulo 18 é versículo 17. E num só momento, toda esta riqueza foi devastada, todos os pilotos e todos os navegantes e os marinheiros e todos os que trabalham no mar pararam ao longe. Esse capítulo 18 e esse versículo 18, e exclamavam ao ver a fumaça do seu incêndio, que havia de se comparável a essa grande cidade. Esse capítulo 18 e versículo 19, e lançavam pó sobre as suas cabeças, chorando e lamentando, como estas palavras, ai da grande cidade, de cuja opulência enriqueceram todos, e os que tinham navio no mar, bastou um momento para se arrasar. Esse capítulo 18 e exalta sobre ela, também os santos apóstolos e os profetas, porque Deus julgou contra a ela a vossa causa. Esse capítulo 18 vê esse capítulo 18, voltando aqui, esse capítulo 18, o versículo 20, exalta sobre ela os céus e também os santos apóstolos e os profetas, porque Deus julgou contra a ela a vossa causa. Esse capítulo 18, versículo 21. Então o anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande de moinho e lançou no mar, dizendo com ímpeto: será precipitada a Babilônia, a grande cidade,
e jamais será encontrada. Capítulo 18. X. Capítulo 22. Já não ouvirá mais em ti um sonicista dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombeta, nem se encontrava em ti artifício algum de qualquer espécie, não se ouvirá mais em ti o ruído dos moinhos. Esse capítulo 18 não brilhará. Esse capítulo 18 versículo 23, não brilhará mais em ti a luz de lâmpada, nem se ouvirá mais em ti a voz de esposo e de esposa, porque os seus mercadores eram senhores do mundo e todas as nações foram seduzidas por malefício. E capítulo 18, versículo 24, que revela o ano 2024, o ano desta grande profecia, foi de ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, e todos também, de todos aqueles que foram imolados da terra. Revelou capítulo 18, versículo 24. Nós estamos em 2024, de hoje a 100 anos, nós estamos no século, em 2124, capítulo 21, versículo 24, dizendo: as nações andarão na luz, e os reis da terra levarão a ela a opulência. Aqui encerrou o capítulo 18, versículo 24 de 2024, que foi o ano em que Jesus Cristo, capítulo versículo 24, está aqui, meus queridos amigos. X capítulo 22, D versículo 4. A capítulo 1, versículo 5, P versículo 15, e B versículo 2, e F versículo 6. O capítulo 14. O capítulo 14 e O versículo 14. Aqui, capítulo 22, versículo 4. Revelou a primeira data, a primeira profecia do Brasil. O Brasil foi descoberto, pisaram no Brasil, no dia 22 de 4 do século XV, ano 1500. E no capítulo 15, ano 1500, no dia 26, e no dia 26 de 4 de 1500, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Mais uma vez, vou chegar até aqui, e mais uma vez, olha, 2, 4, 8, 9, 14, revelou o capítulo 14. 1, 5, 6, 8, 10, 14, capítulo 14, versículo 14. Viu-se uma nuvem no céu, e se sentado nela o Filho do Homem, que tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.
Aqui, capítulo 14, versículo 14. Aqui, capítulo 14, revelou o grande capítulo 14, limpando Monte Sião, o cordeiro com ele 144 mil, que é o nome do Pai da sua frente. Aqui o capítulo, capítulo 3, versículo 4, o que é que está dizendo? 3, 7, 13, 19. Revelou no ano 2019. Revelou o capítulo 19, versículo 14. 1914. Revelou a Primeira Guerra Mundial, que foi a 14 do 8 de 2014. Aqui, meus queridos amigos, veem, capítulo 22, versículo 4 aqui. Capítulo 15, versículo 2 e 6, abaixo aqui. 2, 7, 13, 7, 3 e 4, 7 e 6, 3 e 6, 19. Revelou o século 19, 1914 aqui. Pegamos aqui, capítulo 22, versículo 4. Capítulo 22, versículo 4. 22, versículo 4. Aí somando. 6, 10, 12 e 4, 16. A 1, 2, 3, 6. A 1, 5, 9, 14. A 1, 2, 1, 3. Revelou capítulo 3, versículo 4 e capítulo e versículo 6, e versículo 6 e o capítulo 6. Está aqui. Aqui. Capítulo 3, versículo 4 de Sardes. Vejamos aqui. Jesus Cristo nasceu no século I, ano 1. E morreu no século I, ano 34, aos 33 anos de idade, 3 e 3, 6, revelou o versículo 6. O versículo 6 revelou o capítulo 6 e o capítulo 6 revelou o versículo 5. O terceiro animal, eu vi o terceiro animal, disse, vem. E eu vi um cavalo preto, e o seu montador tinha uma balança na mão. Capítulo 6, o versículo 5, revelou o capítulo 5, versículo 6. E eu vi dos 4 animais viventes, e no meio do trono, os anciões, um cordeiro, como pudesse ser imolado, com 10 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Vejamos bem. Aqui. Nós chegamos aqui. Aqui está aqui. Aqui revelou em 2000, a Primeira Guerra Mundial foi em 1914. Foi revelado 100 anos, nós chegamos em 2024. 2024 aqui. Quando nós colocamos aqui, 2014. Somando aqui, 2014 com mais 2, com mais 22, esse aqui, aí somamos aqui 4, 6, 10, 12, 4, 6, 10, 12 e 4, 16.
16 vai 1. 16 vai 1. 7, 3, 10. A 1, 5. A 1, 5. Revelou aqui o que foi que revelou? Revelou aqui 55, 06. 55, 06 que está aqui, ó. Aí revelou o capítulo 16, aí. Revelou o capítulo 16. O capítulo 16, meus queridos amigos, revelou o quê? Revelou o versículo 13, 14, 15 e 16. Aqui. Capítulo 15, né? Capítulo 16. Revelou o capítulo 16. E o capítulo 16 revelou o 2016. E aqui está aqui, olha aqui as Olimpíadas aqui. Eu mesmo. Vamos aqui o capítulo 16 que está dizendo. Capítulo 16. Que o capítulo 16 revelou o ano 2016. Né? Porque tem do 2014 do 2015. Capítulo 20, 2015. Aí tem que passar aqui. 2016, veja bem. E no capítulo 16, versículo 13, veja bem. No capítulo 16, versículo 13, está aqui. Vejamos bem. Capítulo 16, versículo 13. Escutem bem. E eu vi, capítulo 16, versículo 13. E eu vi saírem da boca do dragão, da boca da fera, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Capítulo 16, versículo 14. São os espíritos de demônio que realizam prodígio e vão com os reis da terra, a fim de se reunir para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Tá? Capítulo 16, versículo 15, diz: Eis que eu venho como ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Olha aqui, meus queridos amigos, capítulo 16, versículo 16, e se encontramos no lugar que se chama Armagedon. E no capítulo 17, ele tem aqui, mais aqui, está feito. Aí, o 7º anjo derramou a sua tigela pelos ares e saiu do templo uma voz de está pronto. O capítulo 5, 10, 16, revelou ano 2016. Quando somar aqui, 2016, aqui, aí deu, as Olimpíadas deu 75, 41. As Olimpíadas, aqui as Olimpíadas 2014, revelação de 2014. Aqui as Olimpíadas está aqui, capítulo 29. 7, 5, 12, 16, 8 e 24. Este é capítulo 16, versículo 14. Este Evangelho do Rei é pregado a todas as nações, aí vem o fim. Vem o fim. Aqui está aqui. Aqui. Olimpíadas O14, L11, I9, M12, P15, I9, A1, D4, A1. Está tudo aqui que eu não posso falar agora. Mas eu quero dizer que as Olimpíadas de 2014 aconteceu coisas que não sei o que foi que aconteceu, eu sei que houve uma comunidade aí que eu não aceito essas coisas, apenas eu assisto o meu canal Francisco Ferreira, mas está aqui, meus queridos amigos. Olha aqui o que é Olimpíada, as Olimpíadas. Veja bem. 4, 5, 14, 16, 21, 30, 31, 35 e 36 aqui. 36.
36 vão 3. 4, 5, 6, 7. 76. As Olimpíadas. S capítulo 18. S capítulo 18. S capítulo 18. S versículo 18. Olimpíadas. Versículo 18. E aqui, deu o número 73, 7 e 6, 13. Capítulo 13, versículo 18, está aqui. O que é quer dizer? Olha aqui o nome das Olimpíadas. Olha aqui. Capítulo 3, 7, 3, 6 e 3, 7 e 6, 13. Capítulo 13 e versículo 18. Aqui. Eis aqui a sabedoria, quem tiver ouvido, quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de homem e o seu número é 666. 66. Muito obrigado. Hoje foi revelado, essa profecia vai se cumprir só daqui a 92 anos, essa profecia. Agora, o toque das trombetas vai ser tocada as 4 trombetas daqui para 2029. O homem vai tocar a quinta trombeta em 2029, meu querido. E vai ser a grande pane, vai ser o que vem aí. Esse grande meteoro que vai cair no mar que está dizendo aqui. E voltarei, sabe quando? Hoje foi capítulo 18, hoje foi a 18 de agosto. 18 de agosto de 2024. E a segunda? E a segunda é capítulo J, capítulo 9. E tem capítulo 19. Vai ser no dia 19 de setembro, vai ser revelado a profecia que vai se se realizar no dia 19 do 9 de setembro de 2021. No 2021. No capítulo 19, e versículo 9, aqui vem, pega aí e veja, e a última é no capítulo 11, é no capítulo 1, versículo 11, versículo 10, o capítulo 20, e, volta versículo 10, 20 do 10, aqui, e no 20, e aqui, no 20, no 11, aqui aonde termina. E aqui, quando termina aqui termina o Apocalipse, no capítulo 19, capítulo 11, versículo 19, está aqui. É quando é a briga, a luta do N-capítulo da mulher e do dragão, o N13, que é revelação, 12 com 13, é 14 com 12, é 11 com mais, é 7 com 5, é 5 com 6, e com mais 2 e mais 3, está aqui. Aí depois eu voltarei com essa, deixa aqui, dizer aqui. Aqui estão os selados. Tem ensaio de algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão com o cordeiro porque são vivos. Ainda tem para ser selado, só tem para ser selado, são selados. Os selados são 141 bilhão 434
milhões, bilhão, milhão, perdão, 141 bilhão, 434 milhões, 665 mil e 506 pessoas. Ainda falta, sei lá, e sabe, tem algumas pessoas que não contando a sua com poder sobre ele, tem 2.000, só tem 2.566 pessoas para ser selado. Ainda tem a ser selado. E os inscritos estão aqui. Olha aqui os inscritos. Vou tirar daqui. Os inscritos são 202 bilhões, 315 milhões, 262.121 pessoas inscritas que não sabe aonde vai governar o poder com 144 mil. Tá? Não sabe onde vai governar com 144 mil. Mas vou dizer para o senhor e para todos os senhores, sabe onde é que vai governar o Cordeiro com os 144 mil? Está em Isaías, capítulo 2 e versículo 3. Isaías, capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha aqui, meus queridos amigos. Isaías. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, Isaías, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Olha aqui. Olha aqui onde vai governar o Cordeiro com os 144 mil. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Vejamos bem. E os povos virão em multidão, vinde e dirão, e subamos o monte do Senhor, a casa de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos, e ensinaremos as suas veredas, porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Meus queridos amigos, desculpe eu dizer, porque a verdade tem que ser dita e está aqui. Olha, veja para onde vão. Olha aqui o que é que está, meus queridos amigos, no capítulo 45, versículo 18. 45, versículo 18, meus queridos amigos. Meus queridos amigos, me responda essa pergunta aqui. Capítulo 45, versículo 18. Vamos acabar esse negócio de subir para o céu? Ninguém sobe, meu filho. Ninguém acendeu o céu, senão aquele que desceu do céu e foi crucificado, pegado na cruz e já está aqui no meio de nós. Como é que vocês podem me responder essa pergunta? Os grandiosos teólogos que estão falando a verdade ou é a Bíblia que está mentindo? Porque no capítulo 45, versículo 18, eis que o Senhor, o grande Alfa, que criou os céus e o único que formou a terra, ele estabilizou. Não criou para ser um caos, mas organizou para que nela se viva e diz, eu sou o Senhor e não tem substituto. E quem tiver alguma pergunta, pode mandar nos 131 versículos, nos 1.100 versículos e nos 31 mil versículos da Bíblia, 31 mil capítulos e
e 31 no versículo, responde aqui. Vamos acabar com esse negócio. Deus fez até para ser ditado. Só basta você abrir em Mateus, que você vê. Está ainda, né? Capítulo 11, versículo 11. Meus queridos amigos, obrigado, já está, vou fazer um ponto final. Deus proteja vocês. Se não ignora, não pode ignorar o linguajar. Agora, os versículos da Bíblia está revelado e vamos saber alguma coisa aqui e vamos saber o que é que vai dar aqui no capítulo 19. E depois eu vou preencher isso aqui para dizer o que é o O14, L11, aqui o que significa. Capítulo 9, versículo 1. Ah, pois é, e aqui está o nome das Olimpíadas. Foi no dia 12 de 2014. E a Segunda Guerra Mundial está lá em 5 graus de número. Aí depois eu já vou mandar, vou rever de novo. Eu não vou mais fazer, eu não vou mais revelar de novo. Porque a gente, não sei se é porque eu sou velho, não sei nem falar direito, mas não ignore o português não, ignore o que está escrito aqui e aqui e aqui. E vamos começar a ver coisa agora. Ninguém profetiza. Essa aqui está escrito em 2014, é as profecias que vai acontecer. Agora os toques das trombetas vai tocar. Mas se quiser saber a verdade, lê capítulo 21, versículo 27. Acompanhe. Acompanhe se é verdade. Vamos deixar de manusear a Bíblia e ensinar a palavra com metamorfose. Porque Deus é objetivo, é certo. Eu falei errado, né? Eu falei errado, a voz é errada. Mas você encontra verdade. Se quiser me castigar, me castigue. Mas é falando a verdade. Obrigado. E para ler não preciso botar isso aqui não. Eu leio sem isso. Porque Deus me ensinou. Obrigado, ouvinte. Se gostaram, escreva. E se não gostar, pode fazer seu comentário, criticar. Agora, pode criticar falando português errado. Agora, pegar a palavra do homem certo é comigo mesmo. Para isso, eu não sei o que é uma faculdade de teologia, mas eu conheço o que é a Teodiceia. Viu? E para isso, eu botei meu nome, Francisco Ferreira, a voz da profecia, chamada de Teodiceia, a voz do grande homem. Ele é o tributo e é a existência e é a filosofia de Deus. Teodiceia. Estou mentindo? Obrigado.